Fala, aqui é o Saraiva e vamos para mais um vídeo de desenho. Dessa vez eu vou fazer o Nico, como vocês muito pediram. Esse foi o primeiro Nico que eu fiz aqui no TikTok e também no Instagram, que é onde você tá vendo. E aí é o Nico realista. Então eu acabei trazendo ele e vamos ver o processo. Eu comecei fazendo o esboço, todas as linhas dele, e depois com sobreposição de camadas e cores, eu fui fazendo as tonalidades dele, tá bom? Então vamos para o processo do vídeo que você vai saber todo esse passo a passo. Se você está vendo esse vídeo pelo Instagram, me segue aí. Se está vendo pelo YouTube, se inscreve no canal e compartilha com todo mundo. Bom, vamos lá. Eu fiz primeiro, como eu falei antes, o esboço e as linhas de todo esse desenho, separando as sombras, tá? E eu passei a primeira camada de amarelo. Eu estou utilizando os lápis de cor da Faber-Castell e também os da Prismacolor, que são lápis soft à base de óleo, onde a gente consegue mesclar melhor as cores. Então eu passei na primeira camada o amarelo da Ecolapse da Faber. Em seguida eu já estou utilizando o laranja claro nessa região do olho, juntamente com o vermelho. Por que isso? Porque a gente consegue dar essa tonalidade de queimado no rosto do Nico. E assim a gente consegue fazer a sombra, tá bom? Então eu começo a fazer com movimentos circulares essa região. Depois disso a gente vai passar outros tons, como por exemplo o verde do lado esquerdo, tá? Aí agora com o laranja escuro da Prismacolor, eu vou passando por cima dessa região fazendo uma sombra mais forte. Sempre com movimentos circulares, nunca movimentos retos para mesclar cor. Lembrando, tá certo que o passarinho Nico ele tem penas e pelos, né? Porém, como ele é um formato cartoon, isso não fica tão em evidência. Ele fica mais uma região mais lisa, digamos assim. Então é só fazer a sobreposição de cores como faz normalmente no realismo. Essa parte aí do verde, eu estou utilizando verde limão da Faber mesmo. E eu vou passando em cima do amarelo, misturando com laranja. Assim a gente consegue dar um brilho legal nesse pelo, tá bom? A gente vai fazer esse processo nessa região inteira e depois a gente vai passar o amarelo por cima, que a gente vai misturar tudo isso, tá? Então, se você estiver desenhando aí agora, não se esquece de gravar ou tirar foto do seu desenho, postar nos stories ou então me mandar no direct do Insta mesmo, para eu ver como ficou, avaliar seu desenho e falar os pontos que você pode melhorar. Não esquece, hein? Então vamos lá, a gente vai passar o amarelo em tudo, e depois a gente vai repetir todo esse processo na parte da luz e sombra no desenho inteiro, tá bom? O olho é bem legal de fazer. O olho eu utilizei o lápis de cor preto para fazer a pupila. E a íris eu utilizei o marrom claro e o marrom escuro. No caso da Prismacolor foi o lápis ocre. Se você não tem, pode usar o lápis marrom claro mesmo, tá? Então a gente passa dentro do olhinho dele fazendo esse detalhe. Lembrando sempre de deixar o brilho, ou seja, esses pontinhos brancos, tá? Então a gente vai pintando aí, tudo bonitinho, lembrando sempre de fazer a sombra também na íris. E a gente vai utilizar o lápis preto para fazer um pouquinho do contorno e também sombrear. Agora a gente já vai entrando na nossa boca, tá? A boca dele eu pintei com marrom e preto na parte mais escura e o vermelho para fazer a língua. Então eu só misturei esses três tons para fazer tudo, tá? Nessa parte da boca. Inclusive no bico, né? Boca não, bico. Eu utilizei o tom de pele claro junto com rosa claro. Ó, tom de pele claro em cima e embaixo apenas de um lado, porque o lado direito é onde está vindo a luz, tá? Então a gente passa mais intensamente desse lado esquerdo e depois eu vou utilizar um pouquinho do marrom claro também e junto com o rosa. E olha como ele tá ficando bonito. Veja que eu utilizei o vermelho junto com laranja lá em cima, lembra? Então sempre quando você for fazer um desenho realista, principalmente de animais, lembre-se disso, sobreposição de cores e camadas, né? Sempre misturando os tons para chegar no resultado que você quer. Então só se você for ver quais cores eu utilizei na cabeça dele. O amarelo, laranja claro, laranja escuro, né, que é o mais forte, marrom claro, marrom escuro, vermelho. Eu utilizei também o rosa, o cor de pele. Então são vários tons diferentes que a gente junta para dar o resultado que a gente quer. Essa parte aí da sombra eu tô fazendo com ocre,
se você tá vendo, misturado com o amarelo, tá? Que desenho lindo. Nossa, já sinto o dedo no like aí, porque ele tá muito lindo. Na parte da pena, eu utilizei o marrom escuro, tá? Para fazer a ponta dele, aquelas pontinhas ali mais forte, junto com o marrom claro, para dar esse degradê. Em seguida, eu tô passando o amarelo junto com o laranja e o marrom claro novamente, para fazer essa sombra que tem em cima da asa, tá? A parte de baixo da asa foi feito com tom de pele claro, juntamente com o amarelo, olha ali. Tom de pele claro. Aí eu vou passar um pouquinho de amarelo e fazer traços para baixo com marrom, tá bom? Assim a gente já consegue dar um tom de realismo melhor e também colocar as sombras. E finalizando com amarelo. O lado direito a gente vai fazer a mesma coisa, os mesmos passos. A perna dele não muda muito, tá? A perna dele a gente vai fazer o amarelo juntamente com o tom de pele claro novamente, tá? Então a gente não fugiu desses tons. O mesmo tom eu tô utilizando no Nico inteiro. O único tom que vai mudar vai ser o do chapéu dele, porque o chapéu dele tem parte verde, parte azul, então a gente acaba mudando um pouco, tá? Olha que legal. Aí, ó, a próxima asa, eu fiz o mesmo processo da asa esquerda. Então, passei a base de amarelo, depois o tom de pele claro para preencher a região das pontas da asa. Em seguida, o marrom escuro para fazer as pontinhas e também dar o detalhe de sombra. E finalizamos com um pouquinho de cinza. Depois, já no chapéuzinho dele, a gente passa a primeira base, primeiro tom, o azul claro, tá? No caso eu estou utilizando o da Prismacolor. Lembre-se sempre de dar uma apagada no seu esboço, porque senão você vai pintar por cima e vai ficar marcado o seu desenho colorido. E isso não é legal, o resultado fica horrível, tá bom? Então sempre dá uma apagadinha no seu esboço e a gente já vai colocando os outros tons. Então eu usei o azul claro, o verde e também o verde água, tá? Então a gente foi misturando isso daí e no final a gente fez uma mesclagem muito louca, não ligue. Ah, mas uma coisa, eu finalizei com branco para dar um leve brilho. E a gente ficou com o nosso bichinho assim, tá bom? E agora a única coisa que falta é os detalhes do chapéu. Esse chapéu eu acabei colocando um pouquinho de cinza nessa parte aí para fazer a sombra, olha. Então eu passo cinza bem fraquinho, tá? Aí depois desse cinza, modelando os brilhos, né, em volta dos brilhos, eu venho com um preto e um pouquinho do marrom para dar um reflexo nessa tampinha. Então olha, eu passo um pouquinho de preto bem nas pontinhas, nas beiradas de cada um, e em seguida eu venho com marrom dando os toques finais, tá bom? E esse foi o resultado. Esse é o nosso Nico, agora é só assinar. E se você viu esse vídeo até aqui, não se esquece. Se você tá vendo pelo Instagram, me segue e curte esse vídeo para outras pessoas verem. E se você tá vendo pelo YouTube, não se esquece de se inscrever no canal, comentar qual o próximo vídeo que você quer ver aqui e também de curtir ele. E não se esquece, hein? Festa em Ipanema, meu amor.